Na última aula nós entramos em uma outra forma de representação ou de outra forma de representação do que a gente chamou de linguagens formais, né? Que são os formalismos reconhecedores, no caso aqui, os autômatos, né? Que eles vão fazer o quê? Eles vão ser uma estrutura que vai fazer a leitura de cada símbolo da palavra que se quer verificar se pertence a dada linguagem e se a gente ao final da palavra estiver em algum estado final, então a palavra pertence à linguagem. Se não estiver, ou estiver em um estado indefinido, a palavra não pertence à linguagem. Certo? Aí, só lembrando, o que é um estado indefinido? Quando eu gero uma máquina, eu não tenho como formatar uma máquina para processar qualquer coisa. Né? Nós temos infinitos alfabetos possíveis, desde aquele que o predador usa lá, né? Que é os pontinhos, não sei o que, tal, lá no filme, até o que a gente está mais acostumado, que é o A, B, C, D, F, G, H e por aí vai, né? O latino. Então a gente não tem como fazer um autômato que vá reconhecer todos os possíveis tipos de caracteres. Logo, se tiver algum caractere que ele não reconhece, ele vai interromper o processamento porque ele não reconhece aquele caractere, certo? Como eu falei, se você pegar um CD, né, um leitor de DVD e colocar um pendrive dentro, certamente ele não vai te dar um retorno, ok? Ou vai dar um erro, né? Certo? Por quê? Porque ele não foi projetado para ler aquele tipo de dispositivo. E a mesma coisa dos autômatos. E aí a gente vai vendo que cada autômato, referente à sua linguagem, a linguagem que ele reconhece, ele vai ter uma certa característica, certo? Que vai ser muito mais visualizada quando a gente observar o grafo ou quando a gente observar a função programa. A gente viu então que, além da representação de grafo e da representação de função programa, é, é preciso, à medida que a gente tem linguagens mais complexas, com mais símbolos, né, e com mais características, a tendência é que o grafo referente ao autômato fique mais complexo. E a gente não vai conseguir, então, também ficar fazendo aquele processamento via autômato, pelo grafo. Mas a função programa pode ser implementada para fazer isso de forma interativa. Então a gente passa a não trabalhar mais com a função programa e trabalha com a função programa estendida, que é o quê? Ela vai retroalimentando com a saída do passo anterior, retroalimentando como um novo caractere a ser lido, que é o caractere mais à esquerda, certo? E o novo estado, que é o estado que o autômato estará após ler o caractere anterior, certo? Isso então vai ser o que a gente chamou de função programa estendida. Então, um grafo ele era composto algebricamente, né, representado M de máquina, né, certo? Sigma o alfabeto, Q o conjunto de estados possíveis do autômato, delta a função programa, Q0 o estado inicial e F um conjunto de estados finais, né, que pode pode ser um ou mais. Não precisa necessariamente ser só um, certo? E a função programa, como a gente falou na última aula, o domínio dela, ela não é bem uma função, tá? É uma relação, a gente vai ver como eu já destaquei mais tarde, porque uma função é muito mais restrita, né? Uma função no sentido que a gente já trabalhou em matemática a vida inteira, a gente sempre trabalhou com funções e a gente sabe as limitações que ela tem. Então, por exemplo, cada elemento da imagem só pode estar associado a um elemento domínio. Você não vai ter um elemento da imagem, um elemento domínio com mais do que uma imagem, né? O contrário, não vai ter mais de um elemento do domínio, o mesmo elemento do domínio com mais do que uma imagem, certo? Por isso que a circunferência não é considerada uma função, né? Ela é a metade dela porque se eu pegar a circunferência inteira, quando eu pego o ponto menos 2, menos 0,5, ele tem uma parte em cima e uma parte embaixo correspondente. Porque aquela curva lá, ela não é uma função
unidimensional. Ela pode ser considerada se você fizer uma função paramétrica, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, ela coloca um monte de limitações que a gente não deseja e por isso a gente vai trabalhar com as relações. Então, quem é o conjunto de saída? O conjunto de saída da função programa é o produto cartesiano de todos os estados com todos os caracteres do alfabeto. Com o alfabeto, né? Por quê? Porque eu quero gerar a combinação dos pares de estado e caractere. Uma vez que eu gerei isso, todas essas combinações, aí o que eu vou fazer? Para cada combinação, atribuir a imagem. Precisa ter para todas? Não necessariamente, ó, pode ser indefinido, não tem problema, tá? Mas o desejável é que a gente faça para todas, dentro do alfabeto que a gente está colocando. E aí vai ser o quê? O conjunto, a imagem vai ser um novo estado. Então eu estou em um estado, lendo um caractere e vou para um estado. Esse é o significado dessa relação. Então o conjunto de saída, né, que a gente chama de domínio, ele é Q cartesiano sigma, e o conjunto de chegada, ele é estados, Q, certo? Todos os estados possíveis do autômato. Então, só para relembrar aqui, porque semana passada a gente não teve o encontro, né? E agora, vamos ver se vai funcionar aqui. Nada que um cartão de crédito não resolva, né? Agora sim, fica melhor, mais prático aqui no PowerPoint pra gente. Então vamos fazer aqui. Supor que nós tenhamos um autômato em que ele tem um conjunto com 3 estados, 4. Vamos pegar Q0, Q1, Q2 e QF. Um estado final. Q0, Q1, Q2 e QF. E vamos pegar aqui um alfabeto com 3 símbolos. Certo? Bolinha, que a gente não precisa ficar restrito a ABC também, certo? Bolinha, coração, certo? E, sei lá, quadrado. Isso é para ser um quadrado. Ok? Não importa o que o símbolo significa, a gente já viu isso, o importante ali vai ser as combinações. Então, quem é o conjunto, o que eu quero fazer? Eu quero saber para todas as combinações possíveis de estado e de caractere, por quê? Para todas as combinações possíveis. Porque quando eu monto um autômato, eu tenho que saber que em qualquer estado que ele esteja, eu quero que ele leia um símbolo do alfabeto, certo? Como primeiro ponto. E depois de ler o símbolo do alfabeto, eu quero que ele vá para um novo estado. Então, por isso que o domínio consiste desse produto cartesiano de Q com sigma. Então, nosso domínio sempre vai ser aqui na função programa, tá? Na estendida, a gente vai fazer uma breve adaptação, porque aí não vai ser o alfabeto, vai ser o sigma estrela, porque eu quero ler palavras, né? Que são conjuntos, são símbolos concatenados, ok? Então, Q cartesiano sigma, ele é o quê? É um conjunto de pares ordenados. Primeiro, todas as combinações. Q0 com todo mundo. Então, Q0, bolinha. Q0, quadrado. Perdão, Q0, coração. O coração tá meio xoxo aqui. Q0, coração. Q0, quadrado. Acabou, né? Para o Q0 só, né? Para cada elemento do Q, eu só tenho como associar 3 elementos aqui, certo? E aí eu vou para as outras aqui também que nós temos. Tem uma coisa aqui que eu não coloquei, né? Pode ser também a palavra vazia que está dentro de todos os, certo? Porque está prevista a transição com a palavra vazia. Ele mantém no mesmo estado que ele está, certo? E aí a gente repete isso aí, Q1 com cada um desses caras aqui, Q2 também com cada um desses caras aqui, e por fim QF com cada um desses caras aqui.
Então, só para fazer um exercício mental de novo, quando eu tenho 4 elementos no primeiro conjunto, no Q, e tenho 3 elementos no segundo conjunto, quantas combinações aqui eu vou ter? 3 vezes 4, certo? Mais um, por causa que teria que levar em consideração, mais 4, né? Teria que levar em consideração do estado com a palavra vazia, mas esse é o passo indutivo. É o passo de base, quando a gente vai, porque a palavra vazia vai aparecer quando eu fizer a função programa estendida, certo? Então, 3 vezes 4, eu tenho 12 estados, certo? Possíveis. Então, isso é importante a gente saber, porque quando a gente começar a montar alguns autômatos maiores, um pouco a gente faz essas conferências para ver que não faltou nenhuma transição possível aqui, certo? Qual é outra forma de pensar isso aqui? É pensar que eu vou construir uma tabela em que as linhas são os estados e as colunas são os símbolos. Que já vai dar para a gente essas combinações todas. Então, não preciso listar todas essas combinações. Elas estão codificadas aqui, ó. Q0, Q1, Q2 e QF. Então elas já estão aqui codificadas quando eu faço os símbolos. Bolinha, bolinha, eita, bolinha, tá, coração e quadrado. É mais fácil ter feito ABC mesmo. Bolinha, coração e quadrado. Então, quando eu faço cruzamento ali, eu já vou agora não mais olhar só para o domínio, que é sempre o produto cartesiano, ó, Q0 bolinha, Q0 coração, Q0 quadrado, tá ali. De alguma forma tá ali representado. Mas aqui eu já vejo o domínio e já vejo a imagem, certo? Então eu enxergo ambos os elementos da relação. Então vamos supor que quando eu estou em Q0 e leio bolinha, eu vou para Q1. Quando eu estou em Q0, leio coração, eu vou para Q2. Quando eu estou em Q0 e leio quadrado, eu vou para QF. Quando eu estou em Q1 e leio bolinha, eu vou para Q2, perdão. Eu vou para QF. Estou chutando aqui, gerando uma coisa, tá? Quando eu estou em Q1 e leio coração, eu vou em... Quando eu estou em Q1 e leio coração, eu vou para Q2. Deixa eu ver se isso vai dar certo aqui, para o que eu quero. Se eu estou em Q0 e leio coração, vou para Q2. Se eu estou em Q1 leio coração, vou para Q2, tá? E aí aqui continua em QF, aqui eu faço Q2, Q1, e aqui QF, QF. Aí quem será que é esse autômato aqui? Vamos fazer para ver, certo? Eu tenho os estados, inicialmente eu pego os estados para a gente tentar entender. Aqui dá para ter uma noção mais ou menos, porque eu estou tentando fazer uma coisa de que um ramo, que é o Q1, QF, ele lê bolinha, bolinha, 2 bolinhas. O outro ramo lê coração, coração, certo? E se ele está num ramo e não encontrou outra bolinha, ele tem que ir para outro ramo, porque, né, ele vai buscar coração e por aí vai. Que é basicamente o autômato que a gente já fez na aula passada, e com o adicional do quadrado, que se ele já identificou um quadrado, ele vai logo para o QF, ou seja, ele vai procurar bolinha, bolinha, sequência de 2 bolinhas, ou sequência de 2 corações, ou quadrado, certo? Então, aí a gente pode pensar nesse autômato aqui, de maneira espalhada, por exemplo. Vamos pegar aqui Q1, Q0. Vamos ver se funciona a minha ideia, se não. Q1, Q2 e QF. Em geral, a gente põe no QF aqui uma sinalização um pouco mais, né, mais robusta aqui para saber, mas QF por si só fala. E aqui a gente coloca uma setinha que é a semente, a entrada, né? Então vamos lá. Se eu estou em Q0 e leio bolinha, vou para Q1. Então põe lá bolinha. Se eu estou em Q0 e leio coração, eu vou para Q2. Então eu vou lá e ponho coração. Se eu estou em Q0 e leio QF, e leio quadrado, vou para QF. Certo? Se eu estou em Q1 e leio bolinha, eu vou para QF. Se eu estou em Q1 e leio quadrado, eu vou para Q2.
fazer assim, tá? Como representação. Vou para Q2, Q1. Se eu estou em Q1 e leio em coração. Ah, falei errado, obrigado. Perfeito. Tá? Desculpa, na sequência aqui é coração. Então eu estou em Q1 e leio coração. Vou para Q2. Então aqui coração. Estou agora sim em Q1 e leio quadrado, vou para QF. Então isso aqui eu posso representar com a mesma setinha. O ideal seria colocar uma bolinha, vírgula, quadrado. Pode falar. Lendo a bolinha é Q1, obrigado. Tá? Eu queria. Não, é QF, é QF. No Q, quando tá no Q1, quando tá no Q0, leu bolinha vai para Q1. Tudo bem? Aqui é QF mesmo, tá? Por quê? Eu quero. A minha intenção é que esse autômato reconheça duas bolinhas, sequência de duas bolinhas, sequência de dois corações ou um quadrado, certo? Ficou claro? Certeza? É por causa da minha letra? Que tá mal feita? Ah, tá. Era porque você pensou ali que. Mas é que ele já tá em Q1, né? Então agora ele não vai permanecer em Q1. Eu quero que na segunda bolinha ele vá para o estado final. Ele vai falar o quê? Eu identifiquei duas bolinhas, certo? Que é parte da linguagem, da estrutura de linguagem que eu quero que ela reconheça, certo? Por quê? Na aula passada eu trouxe para vocês uma linguagem, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz o contrário. Estou montando um autômato e vamos ver qual é a linguagem que esse autômato reconhece, certo? Que é bem parecida com a outra que a gente fez. A única coisa que eu adicionei, que eu fiz é trocar A por bolinha e trocar B por coração. E adicionar um terceiro símbolo que já vai direto. Se eu identificar aquele símbolo, já vai direto lá pro final. Tudo bem? Então aqui continuando, ó, quadrado está em Q1, lê o quadrado, vai para QF. Vamos para agora em Q2. Se eu estou em Q2 e leio bolinha, eu vou para Q2. Eu fico em Q2. Aqui que está errado. Eu vou trocar porque eu quero que ele transite para o ramo que reconhece bolinha. Certo? Porque se ele leu uma bolinha, possivelmente para identificar uma sequência de bolinha, ele está esperando uma segunda bolinha. Certo? Então eu vou mudar aqui e vou para Q2. Deixa eu ver aqui onde que fica, borracha. Vou para Q2 ali, então. Então corrija aí, por favor. Ó. Se eu estou em Q2 e leio, eu vou para Q1. Porque eu quero que quando ele achou bolinha aqui, ele vai para o ramo que reconhece bolinha. Certo? Aí agora eu estou em Q2 e li coração. Eu já tinha lido um coração antes, então aí eu quero identificar dois corações e vai para o final. Certo? Então aí ele vai para QF. Então eu tinha escrito ali errado. Porque eu tinha pensado o inverso desse aqui, dessa transição, mas na verdade é o inverso dessa. E por fim, se eu estou em Q2 e leio quadrado, vou para. Não escrevi aqui, né? Se eu leio coração, eu vou para cá. E se eu leio quadrado também. Agora sim, na anotação que a gente combinou, que era um vírgula outro. Tá? E se eu estou em QF, continuo em QF, independente do que eu leia. Eu vou colocar assim, ou a gente pode, normalmente, colocar assim, ó. Uma setinha circular e colocar aqui bolinha, quadrado, coração. Em qualquer ordem, certo? Então, vendo, não depende, independente do símbolo, certo? A função programa tem uma estrutura, ok? O autômato tem uma estrutura. Às vezes é melhor olhar para o autômato, às vezes vocês vão olhar para a estrutura da própria função programa, certo? E já vão começar a perceber essas simetrias ali que a gente tem. Como eu falei anteriormente, agora o ideal é que ele não fique mais lendo símbolo por símbolo, que a gente comece a partir dessa imagem aqui da função programa, a gente possa processar a palavra inteira através da função programa estendida, que foi o que a gente fez na última aula.
Tudo bem até aqui, pessoal? Então, revisão, tá? Tá vendo? Ó, ele tem uma estrutura muito parecida. Eu inseri mais um símbolo, a diferença é essa. E troquei A por bolinha e B por coração. E aí, agora, se eu quero ler função, se eu quero passar a fazer essa leitura não mais por símbolo, por símbolo, por símbolo, por símbolo, quero tornar esse processo mais algébrico e implementável, eu posso definir a função programa estendida. Que vai ser dada da seguinte forma. Se eu tenho, em qualquer estado que eu esteja, se eu leio a palavra vazia, eu permaneço nesse estado. Se eu estou no estado Q e passo aqui a fazer a leitura de uma palavra qualquer, a palavra vai ser sempre composta pelo prefixo menor dela, que vai ser, fora a palavra vazia, né? É o caractere mais à esquerda, e aí eu vou processar esse caractere. Como? No lugar do estado vai entrar a saída da função programa no estado com o caractere, que vai ser o quê? Um novo estado. A gente pode ser o mesmo, mas né, é uma transição dentro do mesmo estado. Se for o mesmo, ou transita para outro estado, ou pode ser indefinido. Ok? Mas o importante é que, quando eu faço delta de QA, a gente sabe que a saída tá aqui, ó. Tá? A saída da função programa tá na imagem, e a imagem dela é o quê? O conjunto de estados do autômato. E aí, como eu processei o A, sobrou tudo que estava à direita dele, que é o outro pedaço da palavra, certo? Aí eu vou reiteradamente fazer isso. Agora, quem é o novo caractere mais esquerdo da palavra W? Vou tirar ele ali, separar, vou pegar e fazer a leitura no novo estado e pegar o que sobrou da palavra W, retirando o caractere A, certo? E aí incide no estado atualizado, certo? Então, qual que é a nossa ideia aqui agora? Eu faço basicamente o processo de leitura do autômato como máquina mesmo. O que, que acontece? Quando eu leio a palavra, que é aquele desenho lá, ela é, na verdade, uma sequência de caracteres ali. Então, a palavra, ela tem uma estrutura interna, por exemplo, A, B, B, C, A, B, certo? Então, eu quero processar tudo isso aqui. Ao invés de fazer o desenho do autômato e ficar processando isso, porque se a palavra for muito grande e a linguagem for muito complexa, o autômato vai ter muitos estados. Porque você vê ele, cada ramo lê um tipo de característica da linguagem. Se eu tivesse identificar a sequência de quaisquer caracteres, sequência de 2 caracteres, eu tenho que ter no alfabeto de 27 letras, 27 caracteres, 27 ramos. E todas as transições possíveis entre esses ramos. Por exemplo, se eu estou no A e leio B, eu tenho que ir para o ramo que reconhece B. Se eu estou no A e leio C, eu tenho que ir para o ramo que reconhece C. Se eu estou no A e leio D, eu tenho que ir para o ramo que reconhece D. Então começa a ficar muito complexo para desenhar, certo? É muito mais prático daí para a gente falar para uma máquina fazer, por exemplo, ou a gente mesmo na mão, fazer algebricamente isso, ok? Através da concepção da função programa. Bom, então a ideia aqui agora é, meu conjunto de saída, veja só a mudança que vai ter. Não é mais o que cartesiano sigma, mas o que cartesiano sigma estrela. E quem é o sigma estrela? O conjunto de todas as palavras sobre o alfabeto. Se o alfabeto aqui, por exemplo, é sigma igual a ABC, que eu só tenho três ali, qual é o tamanho desse conjunto? Sempre que perguntar uma coisa, pessoal, de tamanho, vocês falam é zero é infinito. O professor só pergunta quando é zero é infinito a resposta.
Nesse caso aqui não é zero, é infinito, certo? Então, por que ele é infinito? Porque mesmo com 3 caracteres, eu posso fazer palavras de qualquer extensão. Então, eu tenho infinitas palavras, certo? Então, a gente não enxerga, em geral, esse cara aqui, tá? A gente tem uma noção, mais ou menos, ele fica mais abstrato, porque ele é infinito. Então, na prática, eu não vou desenhar, não vou listar esses pares do produto cartesiano. Não vou, certo? Por quê? Porque eu não vou pegar para todas as palavras. A minha palavra está aqui colocada, certo? A representação desse cara aqui, dessa infinitude, vai estar no processo interativo, da aplicação sucessiva da função programa, certo? Isso faz com que eu possa processar palavras infinitas, ou de qualquer tamanho, né? Certo? Então, o meu processo vai ser dessa forma. Essa é apenas um dos infinitos elementos que tem aqui, certo? Das infinitas palavras que tem ali dentro, ok? Então, como que eu vou fazer esse processo? Tornar algo, fazer essa leitura? Eu vou pegar a palavra, vou separar o primeiro símbolo e vou separar o resto. Eu faço a leitura dessa aqui. O que é o processo de leitura? É verificar no estado que eu esteja, ao ler esse símbolo, para onde eu vou. Então, é aplicar a função programa, estando no estado que, tá? Inicialmente, a gente sempre vai estar no estado inicial, tá? Não tem muito para onde correr aqui. Então, eu sempre vou começar no estado inicial, na leitura, ok? E para onde eu vou quando eu leio A. Quem vai me dizer isso? Aquela tabela, que representa a função programa, certo? Então eu vou lá nela e consulto, porque eu não preciso ter o resultado de Q0 para uma palavra inteira. Ainda assim, a minha redução, apesar de eu falar que é para qualquer palavra, mas ela está se reduzindo a quebrar as palavras em caracteres, certo? Bom, aí eu vou lá e leio. O que acontece? Aí ele vai para um outro estado. Vamos supor que seja para Q1. Foi para Q1, é o novo estado. O que eu faço? Repito o processo agora. Só que para o segundo caractere. Então, qual é o processo para o segundo caractere? Eu estou no estado Q1, leio B. Delta de Q1, B. Vai para onde? Repito novamente. Certo? Novo estado, leio o B de novo. Para onde eu vou? Certo? E por aí vai. Então, quem faz com que a gente possa ler uma palavra de qualquer tamanho é esse processo aqui. Que ele é simples, mas ele faz com que eu possa ler palavras de qualquer tamanho, aplicando a função programa original. E aí, por isso chama função programa estendido, porque é só uma metodologia de aplicação sucessiva da função programa. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Sugestões, reclamações, elogios, podem mandar e-mail para a ouvidoria. Ok? Bom, então vamos lá. Isso aqui a gente chegou, então, a fazer no exemplo, né, na aula passada. Em princípio não teve problema nenhum, tá lá disponível, certo? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar depois ali no grupo, né, ou na próxima aula, ou aqui também, se quiser, tá tranquilo. Definições padrões, né? Que é quando uma linguagem é aceita ou rejeitada, só para termos de notação, a gente diz que o autômato reconhece, né? O autômato rejeita, aceita ou rejeita. Mas na prática a gente está falando que ele reconhece, certo? Lembrando que eu fiz aqui um paralelo com a teoria dos conjuntos, que a gente o conjunto, porque ele pode aceitar mais de uma linguagem. Por exemplo, esse autômato aqui, a gente pode dizer que ele aceita, que ele reconhece, por exemplo, a linguagem que tem 2 bolinhas na sequência, dentro da palavra. A gente pode dizer que ele lê também a linguagem que tem 2 corações dentro das palavras, que ele reconhece. A gente pode dizer que ele reconhece a linguagem que tem um quadrado dentro da sua estrutura da palavra. As palavras que têm um quadrado
dentro da sua estrutura de caracteres, certo? Ou pode dizer que ele reconhece também combinações dessas linguagens, né? Que tenha isso ou aquilo, ou aquilo. Então ele não necessariamente reconhece uma linguagem, ele pode reconhecer várias linguagens. E a ideia inicial que a gente inclusive tinha falado era que eu quero verificar como eu posso construir linguagens mais complexas a partir de linguagens mais simples, certo? Então a gente vai dizer que o conjunto das linguagens aceitas tem intersecção nula com o conjunto das linguagens rejeitadas. Ou ele aceita ou ele rejeita, não tem como ele ficar indefinido. Por quê? Ou ele vai estar no estado final ou não vai estar. Não estando, pode ser indefinido ou um estado intermediário, mas aí ele não reconheceu a linguagem, ele rejeita. Já a união dá todas as palavras do alfabeto, certo? E os complementos vão um no outro, certo? Aí isso aí dá para ficar fazendo vários paralelos com operações lógicas, né, de negação, de e, de ou, ok? Que eu já tenho sempre adiantado para vocês que existe aí essa integração, certo? E aí por que isso, isso também tem outro viés, outra visualização que é interessante, que ele gera uma partição, certo? Partição no mundo real é ruim, a gente não quer segregar, né? A gente quer incluir. No computador, partições são interessantes, certo? Por quê? Porque eu consigo classificar, certo? Então, no âmbito da computação, eu gosto de conjuntos que sejam classificáveis, ordenáveis e indexáveis, porque aí eu consigo construir algoritmos, certo? Então, quando a gente falar de partição, do ponto de vista de computação, vai ser um elemento fundamental, certo? Porque eu consigo trabalhar as relações de hierarquia aqui e começar a definir operações, né, sobre esses elementos, ok? Ah, E aí, claro, se eu tenho dois autômatos que aceitam a mesma linguagem, perdão, que reconhecem as mesmas linguagens, eu vou dizer que esses autômatos são equivalentes. Não porque pode parecer óbvio, mas é tão óbvio isso. É tão óbvio quanto quando a gente estava na primeira série, na alfabetização, a gente tinha que falar que 2 mais um é igual a 3. É óbvio que 2 mais um é igual a 3. Mas ali a gente estava construindo o conceito básico de igualdade ou de equivalência, que é uma relação de equivalência, que é fundamental para que a gente construa uma álgebra. Então, por isso que a gente está batendo na tecla de quando duas gramáticas são equivalentes, quando duas linguagens são equivalentes, quando dois autômatos são equivalentes. Porque a partir daí eu vou poder construir basicamente uma álgebra e construir, né, novos autômatos a partir de autômatos menores e por aí vai. E as linguagens que a gente vai trabalhar aqui são na classificação de Chomsky, né, linguagens regulares ou linguagens tipo 3, que são linguagens das mais simples, mas como eu falei, ainda assim resolvem grande parte dos nossos problemas, certo? Então aqui, ó, como uma observação, um exemplo, vamos pegar duas linguagens, as duas sobre o mesmo alfabeto, tá? A sigma AB, L2 é a linguagem da vazia, que não tem nenhuma palavra, certo? E L3 é de todas as palavras sobre esse alfabeto. Os autômatos são muito parecidos, certo? Representação em termos de grafo. Qual é a diferença aqui então entre esses dois? Eles são equivalentes? Não pode ser, porque eles são duas linguagens distintas, né? A diferença está justamente na representação algébrica deles, né? No caso da linguagem L2, que é a linguagem da palavra, a linguagem vazia, certo? Qual que é a representação? O M2, ele tem o alfabeto sigma,
que é AB, não tem problema, vamos colocar explicitamente aqui. Depois do alfabeto, o que ele tem que listar lá? Vamos lá ver. Conjunto de todos os estados, né? Que? Não é isso? Que? Quais são todos os estados que tem ali? Que zero. Só tem um estado. Mas como é um conjunto, vamos listar direitinho na anotação. A função programa, tá? Qual que é essa função programa? Só tem um estado e tem 2 caracteres no alfabeto. Quando eu estou em Q0 e leio A, ele fica em Q0. Quando eu estou em Q0 e leio B, ele fica em Q0, certo? Então eu vou chamar essa aqui de delta. Delta 2, tá? Depois, estado inicial, vamos voltar lá para a gente relembrar. Estado inicial e conjunto de estados finais. Tá aqui, né? Estado inicial. Qual é o estado inicial? Q0. Não é um conjunto, ele sempre começa numa semente, é um estado só. Já os estados finais podem ser mais do que um. Nesse caso aqui não tem estado final, então é o vazio, certo? Para o segundo autômato, só um pouquinho, pessoal. Para o segundo autômato, para o L3, qual é a diferença, então? De todas as palavras. A gente tem M3 igual a mesmo alfabeto, mesmo conjunto de estados iniciais, função é igual ou diferente? Aqui a gente tem Q0, certo? E o próprio Q0 é o estado final também. Então a diferença é que aqui a representação é a mesma, mais ou menos, certo? Por quê? Porque esse estado ele é inicial e é final. Então aqui eu reconheci, certo? Algebricamente não tem distinção, né? Do ponto de vista é a mesma relação. Ela está ligando sempre Q0 lendo A com Q0, Q0 lendo B com Q0, certo? Então, algebricamente, eu poderia até chamar de mesmo, vou chamar diferente aqui. Estado inicial é o mesmo, e o conjunto de estados finais, ele não é mais vazio. Aí é o que diferencia esses aqui. Então, veja só a sutileza, certo? Tá? É muito sutil, mas já diferencia, faz com que eles leiam linguagens completamente diferentes. A linguagem sem nenhuma palavra, a linguagem vazia, né? E a linguagem de todas as palavras do alfabeto. Bom, então essa é a nossa primeira... tudo que a gente falou estava aqui. Foi nossa primeira visita ali a um tipo de autômato. Como eu falei, a gente vai ficar... A gente vai ficar trabalhando diferentes linguagens, colecionando, certo? Para a gente entender cada característica de cada linguagem, como que seria a função programa e como que isso se reflete no autômato, na forma do autômato. E rapidinho a gente pega essas características, porque nossas linguagens são muito bobas, não tem muito o que fazer. Basicamente é contar a sequência de símbolos, se alterna ou se não alterna, né? Se tem número par, número ímpar, se é palíndromo, se não é. Não tem muita coisa para fazer se a gente não dá outras formatações para as linguagens. Bom, então vamos ver aqui, por exemplo, o que lê um número par de cada símbolo. Veja lá, a linguagem L1 que a gente pegou, ela era uma linguagem que lia ou um número par de A
ou um número par de B. Essa aqui é sutilmente diferente. A L4, ela está constituída pelas palavras, tal que essas palavras possuem um número par de A e um número par de B, certo? Pode parecer sutil, mas isso já muda, porque ela tem que satisfazer simultaneamente essas duas características, certo? Vamos pensar aqui então numa possibilidade. Veja lá. Se ele quer reconhecer um número par de A e um número par de B, ele vai ter que conseguir transitar entre os ramos ali, certo? Para chegar no estado final, ele vai ter que passar necessariamente duas vezes por A e duas vezes por B, certo? Só que isso pode ser de maneira sequencial ou alternada, ok? Então veja lá, esse autômato aqui, se eu pego um A, eu estou indo para um ramo aqui, ó. Se eu comecei a palavra com B, eu estou indo para outro ramo, certo? Eu quero que agora um par de A e um par de B. Pode vir centenas de pares de B, eu não estou nem aí. Eu vou procurar outro par de A. Se eu reconheci um par de B, agora eu quero achar um par de A, que é 1, certo? Então, se eu sair de Q0, achei um A e na sequência achei outro A, agora nesse ramo aqui eu vou procurar um par de B, certo? Teoricamente, se eu achei, eu já teria finalizado, certo? Se fosse o contrário, um par de B primeiro e depois eu achei um par de A, aqui eu teria finalizado, certo? Então é provável que eu precise de mais do que um estado final e cada um desses né? Linha um par de A, linha um par de B. Na sequência, finalizei em Q3. Comecei com B, linha um par de A, finalizei com Q3. Um estado final ali bastaria, né? Certo? Que seria o Q3, ok? A função programa, como é que a gente faz? Só transcreve essas transições para a nossa matriz, certo? Como? Então eu tenho lá o L4, certo? O autômato da L4 está aqui com Q1, Q0, né? Q1, Q2 e Q3. Se eu leio A, transito de Q0 para Q1. Se eu leio A novamente, transito de Q1 para Q0. Se eu leio B, estando em Q2, vou para Q3. Se eu estou em Q3 e leio B novamente, vou para Q2. É isso que está lá? Isso. E aí no ramo de cima é o inverso. Mas dá para dizer que Q3 é o estado final, então? Vamos ver agora. Porque se ele volta para o Q2? Se ele leu um A e não achou outro A, ele tenta buscar um A, mas não achou. Ele vai buscar um B. Vai ter um B, né? Não achou, vai ter um B. Leu um par de B, agora ele vai ter que ler outro par de A para chegar no estado final. Então, na verdade, aparentemente aqui todos vamos fazer os testes para a gente identificar. Aqui B, né? Se tá, aí, vamos fazer o check com algumas palavras que a gente já entende ele. É nesse processo que a gente vai. E aqui, que aí a gente desenha a função programa e faz alguns testes para poder entender. Tem até um jeito mais fácil para isso, né? Deixa
gente vai desenvolvendo as técnicas aqui. Pronto. Mais simples. Bom, não que eu goste de desenhar, né? Mas não, só não tenho talento. Eu adoro desenhar, mas não nasci com o dom. Bom, então é melhor usar os recursos que a gente tem. Vamos supor que vamos fazer algumas tipos de palavras. Vamos pegar uma palavra W1, fazer primeiro a função, tá? Deixa eu posicionar ele mais para cá. A função programa para essa linguagem, a gente faz aqui nesse canto. Tem 3 estados. Q0, Q1, Q2 e Q3. E tem aqui, coloquei quantas? 2 só, né? Nesse caso. A e B. Então vamos lá, estou em Q0, leio A, vou para Q2. Estou em Q0, leio B, vou para Q1. Estou em Q1, leio A, vou para Q2. Q1 para Q3, né? Estou em Q1, leio B, vou para Q0. Certo? Estou em Q2, leio A, vou para Q0. Estou em Q2, leio B, vou para Q3. E estou em Q3, se eu leio A, vou para Q1. Se eu leio B, vou para Q2. Certo? Aparentemente aqui, vamos processar algumas palavras aqui. Ó. O Q0 que está como estado final. Seria o estado final e o estado inicial. Quando ele parar lá, ele vai reconhecer o par. Que ele conseguiu transitar, né, entre o... Para ele voltar para o Q1, ele vai ter que ler necessariamente um par de A. Né? Então não tem jeito dele transitar sem identificar esse par. Mas é um par de A e par de B. Ele pode parar no Q0 e ler só um par de A. Então ele não é o estado final. Eu acho que aí vai ter a consideração da linguagem aqui. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com um par de A e um par de B. Porque nesse caso aqui, o autômato está considerando então que a palavra... Vamos começar pelas palavras básicas aqui, que é essa que já está dando essa situação. Azinho, azinho. Ele tem um par de A, certo? Então, ele vai sair, vai voltar, vai parar em Q0. Então ele vai ser reconhecido, certo? Já o W2 BB também. Vamos ver agora outra estrutura. ABB, que vai parar em Q3. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Voltou pro Q0. Reconheceu, né? Vamos ver se fosse AABB, AA. Por que ele não vai para Q3? Porque ele já, né? Ele vai voltar para o Q0 depois, ó. Vamos ver, W4. AA, BB, A, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Ele identificou, então ele fez A, B, B, A. Parou em Q2. Então Q2 tem que ser teria que ser estado final, mas aí ele reconheceria em uma só. Deixa eu ver aqui, tem um... Qual que é a... Como seria para aceitar um número ímpar de cada símbolo? Aquele W barra W não significa uma palavra simétrica, não, professor? Não, esse é o tal que. Tá falando que é o conjunto das palavras W, tal que W possui um número par de A e um número par de B. Você quer uma palavra... Não depende de sequência, né? Não tem que ser AA. Ele pode ser AB, AB?
Ah, exatamente, perfeito. Não é sequência, perfeito, é um par. Tá certinho. É isso que tá, isso. É isso que tá. Obrigado, isso mesmo, pessoal. Então é isso que tá gerando a confusão aqui, não tá muito claro na leitura inicial. E ele está considerando que se tem o só de um ou outro, está considerando, né? E para, aparentemente, Ou se seja, tiver mais, ele não vale. oi? Se tiver, por exemplo, 3A e 2B, ele não vale, tem que ser só um par. Não vai ser uma trinca, né? É. Tem que ser só um par. E a um par, dois pares não vai parar em estado final. Por isso que é só no Q0 que ele vai realmente estar no estado final, né? Aqui ele pararia no Q2 não reconheceria, porque ele não tem um par, né? Tem uma trinca de A, certo? Então, na verdade, a sutileza aqui da leitura da linguagem, né? Ele vai reconhecer números pares de A e B. Isso, Nunca se separa. isso. No, ok? Aí ele vai. Qual é a próxima palavra que vai parar no estado final lá, que é zero? Se tivesse Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Aí ele vai para o estado final, né? E aí vem a pergunta, né? Como que seria o autômato para ler agora e identificar número ímpar, né? Será que a mesma estrutura mudando os estados finais, né? Ou seja, o mesmo tipo de autômato só mudando o estado final, e aí fica a reflexão por causa disso aqui, inclusive, né? Certo? Que uma mudança sutil ali nos estados finais, com a mesma estrutura, já leva para uma outra linguagem. Certo? Que no caso, inclusive aqui o exemplo coloca como complementares, né? Então vale a pena aqui ficar a exploração, que na verdade basicamente vai ser o que a gente identificou aqui nesse caso da palavra W4, né? Ela parou em Q2. Então, se fosse a palavra simétrica aqui, trocando A por B, W5, por exemplo, que teria B, B, A, B. Ela vai parar aqui no Q1. Mas aí vai ter um par, o A vai ser par, o A tem que ser ímpar também, não? Não, aí ela vai parar no Q1, né? Ó. Não, pois é, mas O E, isso, E. Ela vai parar, o E. Ela não vai parar, não vai estar no estado final, né? Ok? Provavelmente aqui vão ser intermediários, o Q3 vai reconhecer os pares. Certo? Porque aí ela vai ter que ter passado por um par e um par para poder vir para o Q3. porque essa aí não seria aceita, essa W5. Não, por causa da trinca aqui de B, né? Não, por causa da dupla de A. E tá pedindo ler Para ímpar, se a gente jogar como estado final, isso, para ímpar, para outra, que seria L5, né? Certo? Mas para L4 ela não é por causa da trinca, né? E para L5 ela não é por causa do par de A. Tudo bem? Então, assim, ver que essas estruturas, assim, basicamente, a gente está trabalhando com o alfabeto binário. O que vai mudar quando a gente for inserindo mais elementos? Vão ser mais ramos dessas transições entre as estruturas, certo? Vai ficar realmente um pouco mais complexo. Mas a gente não vai chegar nesse... O objetivo não é chegar, porque da mesma forma como a gente não fica estudando tabuada de 3 números, né? Tipo 3 mais 2 mais 1, 3 mais 5 mais... Ou 3 vezes 5 vezes 10 vezes 8, né? Por quê? A tabuada, para multiplicar 3 números, com 2 eu consigo. Então, da mesma forma, para trabalhar autômatos mais complexos, eu consigo reduzir esses autômatos, né, em autômatos menos complexos. Tudo bem, pessoal? Aí depois eu vou disponibilizar para vocês, estou devendo atualização lá da nossa sala, um, um simulador, certo? Que fica fácil de vocês, a partir dos estados iniciais, dos estados finais, do alfabeto, gerar o autômato. Ou a partir do desenho do autômato, entender qual é, né? E transitar entre os diferentes tipos de autômatos, que é onde a gente vai, para onde a gente vai passar agora, certo? Ficou clara a diferença entre função programa e função programa estendida, né? Elas não são diferentes, na verdade a função programa estendida é uma interatividade, né? Uma indutividade do uso da função programa, certo? seria uma recursividade. Recursividade, perfeito. E aqui então
Em relação ao que a gente está chamando de computação, né? Quando a gente olha para o autômato como um grafo, cada conjunto que a gente tem ali dos arcos é um caminho ou uma computação possível, certo? É um reconhecimento possível que ele vai fazer. E aí todos os arcos que a gente tem são os com origem no estado inicial e destino em algum estado final. Significa que esses arcos são o que a gente entende que são as computações que reconhecem as palavras, certo? Então ali seriam os caminhos que levam ao reconhecimento. E aí por que ele é importante? Porque olhando para essa estrutura você consegue ver um pouco da característica da linguagem. Quando você vê está transitando para cá, porque está procurando 2Bs, né? Enfim, dependendo da linguagem, a formatação passa a ter um sentido, certo? Então, nesse sentido aqui, ó, a gente vai dizer que se tivéssemos esse grafo M com estado inicial 1, estado final 5 e 4, a gente teria aqui o estado inicial saindo para 2, saindo para 3, indo para 4, é uma computação possível, certo? Porque saiu de um estado final e chegou no estado final. De sair de 1 para 5, certo? Também, ok? E tem outras computações? Tem. Se eu pensar agora, se eu pensasse em inserir a leitura da palavra vazia quando a gente pensa na função programa estendida, que sempre que eu estou no estado e leio a palavra vazia eu continuo no mesmo estado, eu saio desse grafo e penso agora nesse aqui, em que eu insiro essas transições, ó. Uma transição de um estado nele mesmo sempre que leio a palavra vazia, certo? O que vai acontecer? Nesse caso em que eu insiro essas computações, eu gero outros caminhos possíveis, certo? Por quê? Eu posso sair de 1, chegar em 1 através da palavra vazia e fazer ali a transição para o 5, certo? Então, adiciono mais transições possíveis, porque isso está sendo colocado já para a gente enxergar que que existe a possibilidade de utilizar a leitura da palavra vazia para talvez olhar esses caminhos de uma maneira diferente, gerar mais caminhos, certo? Possíveis dentro do contexto do grafo. Então, quais são as computações possíveis aqui? Palavra vazia, A, B, C, D, A, transição B, transição C, transição D, A, B, A, B, C, né? Acabou. E aí, o que corresponde a essa transição? Essa transição é correspondente a sair do 1 e chegar no 4, certo? Essa aqui, sair do 1 e chegar no 3. A sair do 1 e chegar no 2 já é mais direta, né? Ou seja, tem essas induções aqui. E a computação 2, 3, 4, que seria BC, sair de 2 e ir para o estado 4, certo? Então são o que a gente chama aqui de computações. E as que correspondem à linguagem aceita, né, são quando eu tenho computação que sai do estado inicial e vai para o estado final. Então aqui no caso da palavra vazia, porque aqui o 1 está mais destacado, ou seja, ele é o estado final também, certo? Então, da palavra vazia, está aqui. Da D, que o 5 também é estado final, está aqui. A própria palavra vazia novamente, só que um conjunto eu só listo uma vez cada elemento. Então, por isso coloca a palavra vazia de novo. E o ABC, que levou aqui do estado inicial 1 para o estado final 4. Tudo bem? Então, só destacar sempre que ficar atento para não engolir que o estado inicial pode sim também ser estado final. Tá? A tendência nossa é achar que não. Olhar só para os outros estados. E aí vem a possibilidade agora de pensar uma generalização, ou uma extensão. Seria trabalhar autômatos finitos não determinísticos. Lembrando, determinístico era que a gente tinha apenas uma transição, que seria a ideia de você ter uma fila e um caixa. Só posso processar a próxima palavra quando o caixa desocupar, certo? Já eu posso ter agora,
né, vários caixas desocupando, e aí eu vou gerando possibilidade de transitando, né, para cada caixa conforme eles vão desocupando. Então, a generalização, né, pode ser útil em outras áreas aqui da computação, como modelos de concorrência, as próprias linguagens formais e a teoria da computação. A gente não vai trabalhar isso como uma vantagem computacional, porque ele não está trabalhando com tempo de computação, certo? Então, do ponto de vista de reconhecimento de linguagens, toda linguagem que tem um grafo, um autômato determinístico, vai ter também um autômato não determinístico, certo? Então, não é uma vantagem computacional, isso tem que ficar muito claro. E consequentemente, não aumenta o poder. É uma outra forma de representar, certo? Então, ela pode dar insights, né? Pode facilitar ou não, depende da característica da linguagem. E o que vai acontecer então? A gente vai para agora não mais para um estado. Quando eu estou em um estado, ou na verdade, quando eu estou em um conjunto de estados e leio um símbolo, eu posso transitar para outro conjunto de estados. Então isso vai mudar um pouco a nossa concepção, muito mais na função programa, certo? Então eu posso agora, a característica é a mesma, o que vai mudar é aqui, ó, na função programa, certo? Então o resto permanece de forma similar. A única diferença é que na função programa que eu estava trabalhando antes, sempre que eu estava em um estado, certo? Por exemplo, estou em Q0, se eu leio um símbolo, eu vou para outro estado. A diferença é que agora eu vou poder ir para um conjunto de estados. Por exemplo, eu poderia ir aqui para Q0, Q3. E como funciona isso? Vamos construir, certo? Então vamos lá, continuaremos chamando o autômato a gente vai falar autômato finido não determinístico AFN, tá? E o determinístico AFD, ok? A representação vai ser de M ainda, certo? Uma máquina. Continua tendo o alfabeto, que são o conjunto de caracteres, lembrando que o alfabeto ele é sempre finito, certo? Um conjunto de estados, a função programa, o estado inicial semente e o estado final. Então, do ponto de vista da representação ali, tudo igual. O que vai mudar vai ser a função programa, ou a função de transição, que agora ela é uma função parcial, certo? Ela pode ir para mais de um estado, certo? Ou seja, meu conjunto de saída continua sendo o domínio, os pares ordenados de Q cartesiano sigma, ou seja, ainda continua olhando para aquela tabela, certo? Porém, a chegada agora não vai ser mais o Q. Não vai ser mais um estado dentro do conjunto de estados Q. Vai ser um conjunto de estados dentro do 2Q. Quem lembra como é esse conjunto 2Q? Ó. É o conjunto das partes. É o conjunto de todos os subconjuntos possíveis dentro dos elementos de Q. Todos os subconjuntos possíveis de Q. Certo? Então esse cara aqui, esse 2Q, para relembrar, ele é o conjunto das partes. A gente representa ele assim, ó, 2 elevado a Q. Vamos fazer um exemplo aqui para 3, tá? Para 3 estados. Vamos fazer para um estado. Se eu tiver o Q igual a Q0, quais são os subconjuntos que eu tenho aqui? Só o estado Q0. O conjunto vazio não conta, né? Não. Q0, certo? Se eu tiver o Q agora, linha,
como sendo Q0, Q1. Quais são os conjuntos que eu tenho aqui agora? Subconjuntos. Q0, Q1, Q0, Q1. Com um elemento. Com dois elementos. Conta o vazio aqui, sim, viu? E já vou dizer o porquê. Por causa justamente da notação aqui, 2 elevado a q. É o que vai dar o significado dessa notação, tá? E o que... Vamos pegar um outro, que é duas linhas agora com 3 elementos. Q0, Q1, Q2. Vamos colocar o vazio de novo. Colocar com um elemento, com 2 elementos. Perdão, com ainda tem, né? Com 2 elementos. Q0, Q1. Q0, Q2. Q1, Q2. Com 3 elementos, Q0, Q1, Q2. Lembrando que para o conjunto não importa a ordem, né, dos elementos, então Q2, Q0, Q1, Q0 está ali já contido. E aí eu tenho quantos elementos aqui, quantas possibilidades, quantos subconjuntos? Quando eu tenho um elemento, eu tenho 2. Quando eu tenho 2 elementos, eu tenho 4. Quando eu tenho 3 elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Ou seja, o número de elementos o número de subconjuntos possíveis num conjunto de n elementos é 2 elevado a n. Daí vai vir aqui a notação do conjunto das partes, para você sempre lembrar, né, qual é a característica dele. Ok? Então veja, o que ele vai impactar aqui? Agora minha chegada não é mais ou Q0, ou Q1, ou Q2. Minha chegada pode ser conjunto vazio, pode ser um estado só, pode ser um conjunto de 2 estados, ou seja, estou transitando simultaneamente para 2 estados, ou pode ser todos os estados, estou transitando simultaneamente para todos os estados, certo? É isso que vai ser a característica do não determinismo, certo? Por quê? Se eu estou lá na fila e tem 2 caixas vazios, eu posso escolher se eu vou, né? Para qual caixa eu vou, enfim, né? Se tem 3, eu tenho essas 3 possibilidades, mas eu só posso ir para um. Não é determinístico nesse sentido. É que todas essas possibilidades são possíveis e, portanto, ele tem que levar em conta a computação deles, por todos esses caminhos distintos, certo? Cada caixa leva para um estado final diferente? Aí cada caixa pode dar uma computação diferente, né? A ideia vai ser justamente essa, porque aí eu posso... o que a gente vai observar é que eu vou gerar a possibilidade de atingir estados finais de maneira mais simples, principalmente quando eu tenho aqueles OUs lá. Porque eu posso já no OU, já chegou no estado final, eu não preciso processar outro ramo. Então a diferença é basicamente essa, tá? Como que isso vai funcionar? Antes eu só poderia sair, quando eu lia um símbolo, só ia de um estado para outro. Agora eu posso ir para vários simultaneamente. Ou seja, a função programa continua tendo como domínio a Q cartesiano sigma, ou seja, um estado e um símbolo, mas como contradomínio ou imagem eu tenho, né, todos os conjuntos possíveis ali, o conjunto de todos os subconjuntos possíveis, certo? Claro que a gente vai fazer da mesma forma que a função programa estendida. A gente vai querer, né, a gente vai querer ter essa recursividade na aplicação, certo? E a forma de fazer isso vai ser semelhante
ao autômato determinístico. Um outro detalhezinho, né, que a gente vai levar em consideração. Vai parecer um pouco confuso aqui, porque começa a ter uma notação mais carregada, mas a notação é importante, como eu sempre destaco. E na prática, vocês vão ver como é que vai se dar esse funcionamento. Bom, então vamos lá. O autômato com a mesma representação agora não determinístico, a função programa estendida, que a gente vai denotar também por delta estrela, certo? Só vamos colocar uma barrinha embaixo para dizer que ele é não determinístico, senão começa a confundir determinístico com não determinístico. Agora, a saída dela, o domínio dela, vai ser 2 elevado a Q cartesiano sigma estrela. Sigma estrela é o conjunto de todas as palavras, porque para a função programa estendida, eu quero processar palavras e não elementos, e não caracteres, né? Na prática, eu vou processar caractere por caractere, né? Olhando lá para a matriz da função programa, né? Mas no processo indutivo, eu vou processar isso na sequência para a palavra, que na prática é como se eu estivesse processando a palavra, certo? Então, conjunto de saída 2 elevado a Q, então vai ser o quê? Qualquer elemento, qualquer subconjunto possível do conjunto Q, certo? Cartesiano sigma estrela. E o conjunto de chegada, novamente, qualquer subconjunto possível. Por quê? A ideia do caixa ela é um pouco limitada porque pressupõe uma só transição. Mas a gente tem sucessivas transições. Não é bem o caixa. Quem assistiu aquela Olimpíadas do Faustão que tinha antigamente? Que tinha um monte de porta, né? Cada porta é um caminho. Às vezes, né? Então é como se você pudesse transitar em todas as possibilidades de transição de porta, né? Algumas você vai ficar para trás, porque bate lá e ela é dura e você cai para trás. Ou entra lá aquele boneco vestido e te abraça lá, vestido de monstro. E você ficou, não reconheceu a linguagem, certo? E outras vão até o final. Aquelas que chegaram no final reconheceram a linguagem, ok? Bom, então por isso que a do caixa é interessante, mas não é para ficar com esse foco. Por quê? Porque senão eu só fazia uma transição de um estado único para um conjunto de estados. Na sequência, que eu já estou em um conjunto de estados, eu tenho que ir para outro conjunto de estados como possibilidade, certo? E isso vai podendo se multiplicar. Não se multiplica porque o limite é isso aqui, né? Quando eu determinei o conjunto de estados, o 2AN já está determinado. Se eu tenho 4 estados, 16 possibilidades. É só aquilo ali. Então eu tenho 16 possibilidades de combinações de transições ali para as portas. Eu posso ir para nenhuma porta, no segundo, né? Para nenhum caixa. Eu posso ir para qualquer um dos caixas individualmente. Eu posso ir para as combinações de 2 caixas, de 3 caixas ou de 4 caixas, todos de uma vez. Passei para essa novamente. Eu posso novamente ir para nenhuma combinação, para combinação de 1 a 1, para combinação, né, de 2, de 3, de 4. Ok? Bom, e aí a forma de definir indutivamente vai ser similar. Só lembrando que agora, para ela, a saída dela não está no Q mais, está no 2 elevado a Q. E aí é um conjunto de estados, que eu vou denotar aqui por Pzão. Qzão não é um conjunto de estados? Pzão é um conjunto de estados. O P maiúsculo vai denotar conjunto de estados. Quando eu estou em um conjunto de estados e leio a palavra vazia, eu continuo nesse conjunto de estados. Quando eu estou em um conjunto de estados e vou ler um caractere mais à esquerda da palavra composta, o que eu vou fazer? Isso aqui vai na união de Q pertencente a P, ou seja, eu vou pegar para cada estado que está dentro daquele conjunto de estados, já vou detalhar melhor, tá, pessoal? Eu vou fazer a leitura da função programa, P, com aquele símbolo. E vou ver qual vai ser o resultado. O resultado pode ser um conjunto, porque o domínio da função programa agora é o 2 elevado a Q. E depois eu faço a união disso tudo. Porque vão ter estados que são iguais. E aí na união eles vão, né? Não vou ficar listando Q0, Q0, Q0. Q0. Se deu Q1 também como saída, vai aparecer Q1. Se deu Q2, vai aparecer Q2. Certo?
Então eu vou acabar com um conjunto de estados. E aí o restante da palavra para ler, certo? Tá mais claro aqui embaixo, ó. O P, estão vendo? Pode ser um conjunto, Q1, Q2, Qn. Leu o símbolo A, que está escrito aqui dentro, ó, que está escrito aqui, é exatamente essa expressão aqui, ó. Para todos os elementos que tem aqui Q pertencente a P, onde P é esse conjunto, então vai ser Q1, Q2, Q3, quem tiver ali dentro, eu vou fazer o cálculo da função programa para aquele caractere e fazer a união. A única diferença que tem que tomar muito cuidado é que o resultado dessa função programa aqui, ó, não é necessariamente um estado. Tá? Pode ser qualquer saída, qualquer subconjunto dos estados definidos do autômato. Agora, na prática, a gente vai entender como é que funciona. Essa é a forma geral de... Ok? É a forma geral. Mesma coisa, se parar em um conjunto de estados não final, não aceitou, certo? Então, após processar o último símbolo da fita, existe pelo menos um estado final. Aí ele reconheceu a palavra, certo? E se não tiver nenhum ou não for definido, aí ele não reconhece. Não definido é isso, tem um símbolo que não pertence ao alfabeto, por exemplo, certo? Aí as definições de reconhecida formalmente, né? A linguagem que o autômato aceita pode ser escrito como a linguagem da máquina ou aceita a máquina, né? O conjunto das palavras tal que quando eu saio do estado inicial e faço a leitura da palavra usando, claro, a função de programa estendida e faço a interseção com o conjunto final, com estados finais, essa interseção é não vazia, ou seja, aqui dentro algum estado vai ser estado final. O que está dizendo ali é isso, matematicamente, algebricamente, né? Quando eu faço a interseção, se ela é não vazia, alguém daqui está aqui também. Ou seja, aqui dentro tem um estado final, tá? O que está dizendo ali é exatamente na linguagem da matemática, da álgebra, o que está escrito aqui. Certo? Agora vamos para a brincadeira, que é o que importa. Bom, vamos pegar aqui a L5. A linguagem das palavras, tal que a palavra, essas palavras, né, possuem uma dupla de A ou uma dupla de B, como subpalavra. Olha a sutileza lá daquele outro exemplo que vocês pegaram aqui, o que eu não tinha, nem eu tinha pegado ali, né? Ali tá falando Azinho, na sequência. Ali o outro tá falando pá. Pode ser, né, intercalado ou não. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos, do mesmo jeito que a gente fez para o determinístico, tá? Vamos ver um autômato, vamos entender como é que processa, para depois a gente poder fazer o contrário. Dado um autômato, achar a linguagem, né? E por aí vai. Então, no caso aqui, o autômato, se a linguagem só tem o interesse é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, o alfabeto AB é suficiente, certo? Então, o alfabeto sigma seria AB. 4 estados aqui vão ser suficientes, sendo um estado inicial e um estado final, certo? E a função, ela está codificada aqui, né, na formatação do autômato. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ele está pegando, inicia Q0, se eu acho um A, eu vou para Q1, se eu acho um A de novo, eu vou para QF. Azinho, Azinho, ou. É por isso que ele pode já considerar que a palavra pertence, tá? Por causa desse ou. Se eu acho um B e acho outro B, eu finalizo também, certo? Mas a palavra pode ter mais caracteres e aí ele tem que continuar lendo a palavra, né? E aí se ele já achou um Azinho, ou um Bzinho, ele continua no estado final até acabar o processamento, certo? Agora, a gente tem esse outro cara aqui inserido, o Q0, Azinho, B. Ou seja, mesmo que ele achou um Azinho, ainda assim,
ele pode continuar no Q0, mesmo que ele achou um Azinho, ainda assim ele não só foi para Q1, mas ele continuou no Q0. Oi? Ele tá lendo, ele tá continuando no Q0, e aí qual é a consequência disso? Ele não precisa fazer aquele caminho de transição aqui, certo? Ou seja, ele já na sequência já vai para lá, certo? Muda muita coisa? Para esse autômato praticamente nada. Ele não teria que fazer a mesma coisa para BA também, né? Como? Para Porque, por exemplo, se ele tem um B, ele não deveria mantê-lo ali no Q0 também. Tá aqui, ó, é o vírgula B. Ah, isso não significa ordem, né? Não, qualquer ordem que seja. É só para listar aqui um ou outro. Tem livros que colocam aqui, né, ou como um conjunto, certo? Mas é na sequência que tiver, igual no caso aqui, ó. Coração, vírgula, quadrado. Mas pode ser quadrado ou coração, ele vai, né, fazer aquela transição. Ah, entendi. Ele mantém os dois em paralelo, então. Eu não tinha entendido, professor. Ele ia para Q1, mas ele, se fosse AB, ele mantinha em Q0, entendeu? Mas então é em paralelo. Ele está em ambos os estados. O que ele está dizendo aqui para a gente, e é o diferencial do não determinístico, é que o próximo estado não é mais um estado, é um conjunto de dois estados, Q0 e Q1, certo? Então, no próximo passo, se ele ler A, ele fica em Q0 e Q1. Se ele ler B, ele fica em Q0 e Q2. Certo? E aí isso vai espelhar na função programa. Vamos fazer ela aqui e depois ver que ela deve aparecer. Vamos lá. Colocar nosso autômato aqui. E desenhar aqui a função programa. Vamos lá. Lembrando então, função programa, delta 5. A função programa, tá? Vou representar ela assim para dizer que ela é do não determinístico. Só para sempre lembrar, no começo é bom a gente colocar a saída, o domínio, que é... Qual é o domínio dela? Que cartesiano, sigma, não mudou nada, né? É a função programa, não é a estendida, tá? Por quê? É só lembrar assim, quando for função programa, é matriz. Então esse aqui, cartesiano de sigma, estava falando, ó, todas as combinações de estados com símbolos, porque eu quero garantir que eu tenho todas as possibilidades de leitura. Em qualquer estado, ler qualquer símbolo, certo? Para saber o que pode acontecer. E a imagem, a diferença em relação ao autômato determinístico é que agora é um conjunto, é qualquer subconjunto do conjunto Q. Certo? Estou colocando isso aqui para ficar clara essa diferença. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou tentar fazer? Tentar fazer uma linha vertical. Não consegui, mas está quase. E aí, o que a gente tem aqui? Quais são os estados que eu tenho? 4. Q0, Q1, Q2 e QF. E QF. Certo? Vou separar um pouquinho mais os símbolos aqui, porque agora vocês vão ver que vai aparecer... Pode aparecer um conjunto de estados. Então, posso precisar de um pouquinho mais de espaço ali na célula para poder representar. Então, quando eu estou em Q0 e leio A, para onde eu vou? Não é mais só para um lugar, tem duas setinhas. Eu permaneço em Q0 e também vou para A. Para Q1, obrigado. Q0, Q1. Quando eu leio B, isso, obrigado, Q0 e Q2. Quando eu leio agora, quando eu estou em Q1 e leio A, só tem uma transição, não tem problema, porque também tem subconjuntos de um elemento, somente. Então, quando eu estou em Q0, em Q1 e leio A, eu vou para QF.
Quando eu estou em Q1 e leio B, indeterminado, não tem transição nenhuma. Quando eu estou em Q2 e leio A, indeterminado, não tem transição nenhuma. Quando eu estou em Q2 e leio B, QF. E quando eu estou em QF e leio A ou B, continuo em QF. Certo? Ok. Tá? Vamos ver agora se a gente fosse processar, então agora qual é a diferença agora? Com base nisso, para a função programa estendido, eu vou usar essa tabela para processar palavras agora, certo? Vamos ver como é que ficaria. Aqui só o significado, né? Essa varredura aqui, ó. Isso aqui vai passar a palavra inteira, né? O equivalente a passar a palavra inteira. Isso aqui pode garantir vai garantir a ocorrência de Azinho, Azinho e essa de Bzinho, Bzinho. Tá aqui o que a gente já fez, né? Certo? E agora vamos ver aqui o processamento. Vamos processar uma palavra aqui para esse exemplo. Essa é a nossa função programa. Vamos fingir que a gente quer... Não precisa fingir, a gente quer processar a palavra, né? Eu estava uma vez dando aula lá na época que era substituto na UNB, muito tempo atrás, 2004. E aí, estava fazendo uma reportagem. Aí, acho que ele estava na reposição de greve, alguma coisa. E aí, eu estava dando aula de laboratório de Física 2 e entrou a repórter, né? Com câmera lá e falou assim: a gente pode fazer aqui, né, uma tomada tal da sala, né, porque tá retornando as atividades de aula, tudo mais. Não, tranquilo, pode. Ela falou: você pode fingir que tá dando aula? Eu falei: mas eu tô dando aula, não preciso fingir, eu tô dando aula. Só haja naturalmente que já tá bom, né? Então vamos lá, fala alguma palavra, alguém, por exemplo, aí, pra gente processar aqui. W. Oi? AB? Uma que vai parar no final só. E que tenha suficiente pra gente fazer interativamente. Põe 5 letras ali. Pode ser. Pronto. ABABB, certo? Agora, o que eu quero aqui pra gente entender é a função programa estendida, certo? Que é a delta estrela, tá? Por quê? Vamos lá. Delta estrela de P palavra vazia. Aqui não é nosso caso, porque não tem palavra vazia, né? Mas poderia ter, né? É o próprio P, certo? Delta estrela de P a W vai ser o quê? Vai ser delta estrela da união de cada estado que está lá dentro desse conjunto P, calcular a função programa de Q naquele caractere A, certo? Tudo bem?
Isso aqui vai dar como resultado, porque a saída de cada uma dessas aqui pode ser um conjunto de estados. Eu vou fazer a união de conjuntos de estados, a união de conjuntos de estados. Naturalmente seria mais do que um estado, certo? Naturalmente seria isso, ok? Ou seja, ela volta sempre tendo como entrada certinho, conjunto de estados, porque estou dentro da função delta estrela, da programa estendida, com o restante da palavra, certo? Então vamos ver agora como é que ficaria para iniciar esse processamento. A nossa palavra é, então vou fazer delta estrela de, na prática, tá, pessoal, não tem problema para nossa anotação aqui, vocês podem ignorar, porque a gente vai saber quando está no determinístico pela própria função. Aí pode ignorar, quando for mais formal, pode colocar a barrinha embaixo, certo? Nosso conjunto de nosso início sempre vai se dar como? No estado inicial, certo? Então, quem é o conjunto de estados? Q0. E a palavra? A. E aí, a W, não vou colocar o W porque eu tô colocando W. Colocar ela inteira e a gente vai... É isso aqui que a gente quer processar. Vamos começar processando esse símbolo aqui. Vou escrever assim, tá? O que eu vou ter que fazer? Isso aqui é o delta estrela da união desses caras aqui, né? De todo mundo que está no estado, mas só tem um cara aqui, né? Então, na verdade, vai ser a delta de deixa eu bater aqui uma. Esse seria um conjunto, não? Não, a delta estrela é Q mesmo. A delta. A delta, ela. Não, sim, mas seria um conjunto com delta Q0A. Mas no caso aqui é Q0A. O resultado pode ser um conjunto. Vai ser um conjunto. O resultado da aplicação, que está aqui, ó. Mas aí na notação não ficaria assim, não? Não, ainda não. Ainda estou no passo intermediário, que é o quê? Essa união. Como só tem o Q0 aqui, só vai ter Q0A. Né? Aí não faz sentido fazer união porque só tem um elemento ali. Então Q0A, esse tá flutuando ali, Q0A, certo? O que sobrou ali? B, A, B, B. Beleza, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Continuar substituindo. Delta estrela. Quem é o resultado de delta de QA? De Q0, tá? Delta de Q0A é? Q0 Q1, é um conjunto de dois estados, certo? Então aqui vai entrar Q0, Q1. E agora eu vou processar esse mais à esquerda aqui. Tudo bem? Vamos lá, de novo. Agora a união vai aparecer, porque eu tenho dois estados. Então agora eu tenho delta estrela, a união só tem dois estados. Então o primeiro é delta de Q0 A, B, né? Mudou a letra agora. União com delta de Q1, B. Vírgula, o que sobrou para ler. Quem é delta de Q0, B? Tá lá, ó. Delta de Q0, B, Q0, Q2. Então é um conjunto de dois estados, Q0, Q2. União com quem é delta de Q1B? Indefinido, tá? Isso. Então sobrou aqui A, B, B. Certo? Ou seja, vai Q0, Q2. Próximo passo. Próximo passo aqui. Exatamente.
Então eu tinha aqui, ó, eu tenho que pegar agora delta estrela de Q0, Q2, lendo A. Então vai entrar a união delta de Q0A, união delta de Q2A, certo? Então agora, só dando continuidade aqui, igual delta estrela de delta de Q0A, união delta de Q2A. E sobrou o que para ler? BB, né? Certo? Aí vamos lá na nossa tabela, delta de Q0A é o vazio. De Q0A? Não, aqui ó, Q0, Q1. Certo? Q0, Q1. Aí o delta de Q2A é indefinido, é o vazio. Então vai repetir o que tinha anteriormente. Q0, Q1, união vazio, BB. Certo? E aí vai repetindo agora. O que vai dar? Delta de Q0B, delta de Q1B, união delta de Q1B. Q0B vai em Q0, Q2, né? E o Q1B indefinido, então mudou para Q0, Q2. Então o próximo passo é Q0, Q2 de entrada e sobrou B para ler, certo? Já colocando o resultado aqui. Q0B, Q0, Q2. E Q2B vai para QF. Então, aqui, delta estrela de Q0, Q2, união, QF. E o que sobrou? Palavra vazia. Por isso que ela está lá na base de indução, né? Então, delta estrela, a união vai dar o quê? Q0, Q2, QF. Mas nesse caso já não vai direto para QF, não? Vamos lá, só para fazer direitinho o processamento. Ele está nos 3 estados ao mesmo tempo. Certo? Leu a palavra vazia, a base de indução diz que isso aqui é Q0, Q2, QF. Então ele acabou nesse conjunto de estados, tá? E não acabou num estado. O que a gente tem que fazer agora? A intersecção com os estados finais para saber se algum está lá dentro. No caso está, né? Ou seja, era diferente de vazio, logo ele reconheceu, chegou no estado final, certo? Por hoje tá ótimo, tá? Esse é o... Deixa eu parar a gravação antes que acabe a bateria aqui.